Glória a Deus. Você pode ficar de pé, pegar a sua Bíblia. Se você não tem a sua Bíblia, não tem problema não. Pega o seu celular. Ih, pastor, eu leio a Bíblia no celular. Então, não tem problema. Pega o seu celular. E vamos fazer a nossa declaração? Vamos lá? Declare comigo. Está ali no Data Show para você declarar junto. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Estarei recebendo a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Pode sentar. O tema da nossa mensagem hoje é baseados na justiça. Aleluia. Baseados na justiça. Sabe, o Espírito Santo tem me trazido sinônimos, para utilizar com respeito à mensagem. Quando a gente fala assim, baseado nisto, ou baseado naquilo, quer dizer que a gente está tomando como base aquilo. E base é fundamento. Amém? E hoje nós vamos falar sobre estar baseados na justiça. Nossa vida não se baseia na injustiça. A nossa vida, a vida do crente, a vida do cristão, ela se baseia na justiça. Mas qual justiça? A justiça dos homens? Não, a justiça que vem de Deus. A Bíblia fala que a nossa ira não opera a justiça de Deus. Ou seja, então toda a nossa tentativa de fazer justiça com as nossas próprias mãos nunca opera a justiça de Deus. Mas hoje vamos falar em estar baseados na justiça. Veja bem, Salmo 89, versículo 13. Vamos ler do 13 ao 17. Salmo 89. Olha que texto maravilhoso. Diz assim: Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e alta está a tua destra. Aleluia. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e no teu favor será exaltado o nosso poder. Aleluia. Eu gosto muito desse texto. Esse texto já virou canção. Algumas canções estão aqui nesse texto no passado, e eu me lembro dessas músicas. Esse texto diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Eu quero mostrar para você que esse texto está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo depois que o texto fala que a base do trono de Deus é justiça e juízo, o texto diz que justiça, ou misericórdia e verdade, irão adiante da tua face. Muitas vezes no Antigo Testamento, a palavra bondade, misericórdia, ela é colocada, mas a palavra original quer dizer graça. Graça. Há uma palavra em hebraico que é hesed ou hesed. Essa palavra significa graça. E nesses textos, muitas vezes quando fala misericórdia, quando diz bondade e misericórdia, é graça. Bondade e graça me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. É graça. E aqui está dizendo, graça e verdade vão adiante da tua face. Aonde que nós vemos essa expressão graça e verdade?
quando a Bíblia fala a respeito de Jesus, diz: a lei foi dada através de Moisés, mas graça e verdade veio através de Jesus Cristo. Aleluia. Graça e verdade, quem traz graça e verdade é Jesus Cristo. É Ele que traz. É por isso que o texto diz: olha, graça e verdade vem diante da sua face. É Ele que traz. Ele traz graça e verdade. Irmãos, quando a Bíblia fala que o trono de Deus é a base do trono de Deus, quer dizer que Deus não age de forma injusta. Hoje pela manhã eu estava falando sobre essa questão do deslizamento, da chuva lá em Petrópolis, que nós já passamos aqui em 2011, e é muito comum a gente ver as pessoas falando muitas coisas. Eu me lembro, quando eu era criança, e eu sempre fui muito de escutar a conversa dos adultos, eu sempre fui muito de prestar atenção na conversa dos adultos, e eu via a opinião dos adultos, né, sobre as coisas. Às vezes passava um jornal, um documentário, aí o pessoal comentava, e eu ficava ali prestando atenção na resposta de um, na resposta do outro. Eu gostava muito de ouvir isso. E às vezes tinham respostas até boas, mas olhando hoje que eu sou adulto, às vezes os adultos falam muita bobagem. A verdade é essa. Fala muita coisa que não tem nenhuma base. Ou seja, é tudo baseado no que eu acho. Eu acho isso, eu acho aquilo. Irmãos, sabe, quando se trata de Deus, aquilo que a gente acha não vale muito. O que vale é o que a palavra diz. O que a palavra diz? Não é o que a gente acha, né? Com respeito a Deus, a gente tem que sair do acho. Eu acho isso, eu acho aquilo. Porque há uma verdade que ultrapassa aquilo que nós achamos. E quando a gente se torna adulto, a gente começa a achar sobre muitas coisas. Eu acho que isso aí não devia ser assim não. Eu acho que isso aí tinha que ser diferente. Eu acho. E sobre essa questão de catástrofe, de desastre, tem gente que fala: eu acho que isso aí é Deus pesando a mão. Eu acho. Irmãos, eu prefiro ficar com a palavra. Entre aquilo que eu acho e aquilo que a palavra diz, eu prefiro ficar com o que a palavra diz. Sabe, no profeta Isaías fala que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de graça. Isaías anuncia um ano aceitável do Senhor, e Jesus vem e confirma: esse é o ano aceitável do Senhor. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Deus estabeleceu um acordo de paz. Tudo aquilo que Ele tinha contra nós, Ele resolveu cancelar através de Jesus e comunicar isso ao mundo. Quando os pastores estavam no campo lá apacentando as ovelhas, e eles tiveram a visão dos anjos vindo do céu, eles temeram, porque, como a gente sabe no Antigo Testamento, qualquer pessoa que via anjo, via a glória de Deus, pensava: eu vou morrer. Então eles temeram, mas os anjos falaram assim: olha, não tenham medo, porque eu trago para vocês novas de grande alegria para todo o povo. Nós não estamos aqui para matar vocês, nós estamos aqui para trazer uma boa notícia para vocês. É que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo. Aleluia, aleluia, e Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Irmãos, isso é maravilhoso. Então nós estamos vivendo esse momento agora. Jesus Cristo é anunciado. Olha só, você não precisa mais viver da forma que você vive. Você pode mudar, porque Deus quer se reconciliar com você. Essa é a boa vontade de Deus para com os homens. Esse é o tempo. Mas infelizmente tem gente que acha que Deus quer destruir. Se Deus quisesse mesmo, Ele não deixava isso acontecer. As coisas que acontecem no mundo acontecem por muitos fatores, irmãos. E eu não tenho tempo para aqui analisar todos os fatores, por muitos fatores. Mas Deus não criou o homem para a morte. Deus criou o homem para a vida, e vida eterna. E através de Jesus, Ele vem oferecer vida
e vida com abundância. Não é vida mesquinha, vida minguada, vida escassa, não, é vida com abundância. É isso que ele veio trazer. Aleluia. Então hoje, para as pessoas que acham que Deus está punindo, que Deus está fazendo, não, Deus está comunicando a sua graça. Deus está comunicando a sua graça, está dizendo ao mundo: olha, eu quero receber vocês. Mas muitas vezes nós estamos tão envolvidos nos nossos pecados, que nós pensamos: não, Deus não vai me receber, não, eu vou curar você, eu vou limpar você. Não se preocupe, eu já preparei o meu Espírito para fazer tudo o que você, para gerar em você aquilo que você não tem. Isso é o fruto do Espírito. Pastor, eu não sou uma pessoa boa. Não tem problema, o fruto do Espírito é bondade. Pastor, eu não consigo me controlar, quando eu vejo já fiz. Não tem problema, o fruto do Espírito é domínio próprio. Pastor, eu não tenho muita fé, sabe, eu desisto rápido. Deus, não tem problema, o fruto do Espírito é fé. Ou seja, toda falha que você apresenta, o Espírito Santo tem um fruto para colocar no lugar e para dizer: eu gero isso em você. Ainda que você tenha medo, eu gero coragem. Ainda que você não tenha domínio próprio, eu gero domínio próprio. Ainda que você não seja bom, eu gero bondade. Eu faço isso em você. Irmãos, isso é a justiça de Deus. Agora, como é que isso é possível? Estamos falando de justiça, certo? Deus está passando a mão na cabeça da humanidade? De forma alguma. É isso que as pessoas não conseguem entender. Deus não está passando a mão na cabeça de ninguém. Mas esse povo é errado, tinha que punir esse povo, porque esse povo é errado. Todos nós somos errados. Mas Deus não está passando a mão na nossa cabeça, não. Deus está agindo dentro da justiça. A justiça é o seguinte, diz a lei: pecou, tem que morrer. Certo? Por quê? Porque o pagamento, o salário do pecado é a morte. Essa é a lei. Então, segundo a lei, todos nós deveríamos morrer. É por isso que as pessoas pensam: Deus está castigando, porque está matando todo mundo, porque... É por isso que as pessoas pensam isso, porque essa é a lei. Só que eles ignoram um detalhe, que não é nada pequeno, mas eu vou falar que é um pequeno detalhe só de ironia. Um detalhe. O detalhe é que Jesus Cristo veio, aleluia, e como nós cantamos, no primeiro hino que nós cantamos, diz: Ele pagou por todos os pecados, aleluia, presente, passado e futuro. Ele pagou por todos os pecados, e porque Ele pagou por todos os pecados, Ele cumpriu a exigência da justiça de Deus, ou seja, pecou, tem que morrer. Mas Ele pagou, não foi só pelo meu e pelo seu, não, foi de toda a humanidade. Aleluia. Aleluia. Olha só o que Romanos capítulo 10 diz, Romanos 10, versículo 1 e 3. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O que causa as pessoas não se sujeitarem à justiça que vem de Deus? No caso aqui, Paulo está explicando. Porque os judeus, Jesus veio, mas os judeus não o receberam como Messias. Tanto que se você conversar com um judeu hoje, ele vai falar assim, se você falar Jesus é o Cristo, é o Messias, ele fala: não é. Não é. Eles não receberam. Então Paulo fala: olha, eles não conheceram. Mas Jesus não veio, eles não souberam que Jesus... mas uma coisa é você ver e outra coisa é você reconhecer. Eu estava vendo esses dias uma pessoa que estudou comigo há uns anos atrás.
E eu mostrei para Simone e falei, Simone, olha só. É lógico que eu não vou falar quem é a pessoa, né, gente? Mas eu mostrei a foto, olha só como é que fulano está. Aí Simone, você conhece? Não, vou te mostrar como é que ele era. Aí mostrei a foto como ele era. Quando Simone falou, meu Deus, mas se você vê na rua, você não reconhece. Porque vários anos passaram e a gente muda. Se você pegar a minha foto de quando eu tinha 16, você vai falar, não era não. Não era não. Isso aí é outra coisa, isso aí outra pessoa. Eu tenho certeza que você também. Se você pegar uma foto sua lá de 16, 15 anos, você vai falar assim, você, que tristeza. Tem gente que vai falar, que alegria. Mas enfim, uma coisa é você encontrar, outra coisa é você reconhecer. É possível que você encontre uma pessoa que você conheceu na infância e não reconheça. Os judeus não reconheceram Jesus como Messias, ele é o Messias. Mas eles não reconheceram Jesus como Messias. Jesus falou, olha, bem-aventurado aquele que não encontra em mim tropeço algum. Os judeus encontraram tropeço em Jesus. Para eles, ele se tornou uma rocha de escândalo. Mas o profeta já tinha prevenido e falado, olha, eis que ponho em Sião uma rocha de tropeço, uma rocha de escândalo. E quem crer nela não será confundido. Aleluia. Aleluia. Então, Jesus, ele foi rejeitado, Israel rejeitou. E aí Paulo está falando, olha, eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. E tem pessoas assim, que têm zelo de Deus. Não brinca com Deus. Né? Quando começa a chover, ele até cobre o espelho, fala assim, não brinca com essas coisas. É a ira de Deus. Eu não sei se é para não se ver no espelho ou porque alguma coisa. Cobre o espelho que está trovejando. Não brinca com Deus. Mas sem entendimento. O entendimento, qual é o entendimento? Eles não conheceram a justiça que vem de Deus. E aí eles procuraram estabelecer a sua própria justiça. Esse é o problema. Tem muitas pessoas querendo estabelecer a sua própria justiça. A sua própria cota de bondade, a sua própria cota de retidão. E isso não vai funcionar. Sabe por quê? Porque embora pareça muito bom, na verdade é uma não sujeição à justiça que vem de Deus. Quando eu tento estabelecer a minha própria justiça, eu não estou me sujeitando à justiça que vem de Deus. Qual é a justiça que vem de Deus? Volto a dizer, é Cristo Jesus. É crer que Ele pagou pelos meus pecados. Aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. É isso aí. Mas pastor, e o pecado? E isso, a pessoa tem que se arrepender também. Irmãos, eu não conheço ninguém que se arrependa antes de crer. Não tem como se arrepender antes de crer. Se você não crê, vai se arrepender de quê? Se a pessoa não crê em Jesus Cristo, não crê em Deus, de que ela vai se arrepender? Aí você fala, não, você tem que se arrepender. Eu falo assim, eu nem acredito. Para se arrepender, tem que crer. É por isso que Deus coloca como primeira coisa, crer. Crer, o arrependimento vem depois. O que Zaqueu fez? Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Jesus foi à sua casa, falou que queria a sua casa, foi à sua casa, chegou lá, comeu com Zaqueu, e Zaqueu já disse, mas ele disse por quê? Porque ele viu Jesus e ele creu. Se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, vou devolver 5 vezes mais aquilo que eu roubei. Mas por que ele foi capaz de fazer isso? Porque ele creu. Então, essa é a ordem certa do carro e do boi. Primeiro é crer. Arrepender vem depois. Mas muitos lugares estão preocupados que a pessoa se arrependa. Para de fumar, para de beber, se arrependa. Querido, primeiro creia. Deixe que com isso Deus vai lidar. As mudanças, Ele que vai fazer.
Não se preocupe com isso, não. Isso tem sido um empecilho para as pessoas virem para a igreja. Porque a pessoa pensa assim, mas eu já fumo há anos, como é que eu vou parar isso? Mas eu gosto da minha cervejinha, como é que eu vou parar isso? Você não precisa parar, você precisa crer. Quando você crê, você vai querer parar. Aleluia. Eu não vou precisar te dizer, olha meu irmão, para com isso. Não vou precisar falar isso para você. Você mesmo vai olhar no seu espelho e falar assim, eu tenho que parar com essas coisas. E vai ser a melhor pessoa para falar para você. Glória a Deus, aleluia. Então, nós nos sujeitamos à justiça que vem de Deus. Romanos 3, versículo 19. Aleluia. Eu gosto de falar da justiça que vem de Deus. Deus é maravilhoso. Romanos 3, 19. Diz assim, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A lei, ela tem poder sobre aqueles aos quais ela se dirige. Então ele dizendo aqui, olha, tudo que a lei diz aqueles que estão debaixo da lei. Quem é que estavam debaixo da lei? Os judeus. A lei dizia para eles, né? E qual a intenção da lei? Esse versículo explica muito bem. Algumas pessoas acham que a lei santifica, a lei não santifica. A lei condena, a lei pune. A lei não torna ninguém mais santo. A lei não torna ninguém mais justo. A lei sinaliza o pecado, isso é errado, é isso que a lei faz. Mas a lei não conserta ninguém, a lei não tem o propósito de consertar ninguém. A lei tem o propósito de lidar com as transgressões. Transgrediu a lei, punição. Essa é a proposta da lei. E Paulo está dizendo isso aqui. Foi dada para que toda a boca esteja fechada, para que ninguém venha dizer, eu sou bom. Não, você erra em algum ponto. Eu sou bom, eu cumpro todos os mandamentos. Quando aquele jovem rico se aproximou de Jesus, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Repare que ele falou, o que eu tenho que fazer? Como se dependesse dele fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Aí Jesus olhou para ele, diz o texto que Jesus para ele o amou. Né? Como a gente vê assim certas crianças que fazem algumas coisas, a gente ri assim, fala, sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás. Tudo isso eu faço desde a minha infância. Jesus está certo. Então só falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Traz um tesouro nos céus. A Bíblia diz que aquele rapaz ficou triste, porque ele tinha muitas propriedades, muitos bens, e ele saiu triste. Por que Jesus fez isso? Ele não veio trazer a graça, irmãos. Ele veio lidar com o povo de Israel, ensinando a lei e mostrando que a lei, ela não pode ser cumprida de uma perspectiva humana. Jesus Cristo foi aquele que cumpriu a lei. Quando os homens falam da lei, eles querem trazer a lei para um patamar humano. Ou seja, que eu seja capaz de observar, mas a lei de Deus não é assim. A lei de Deus, ela condena até os nossos pensamentos. Então aquele que pensa em adultério, o adultério não é só ter um relacionamento
extraconjugal, corpóreo com a pessoa. Não é só isso. Quando você pensa, quando você olha com segundas intenções, você já adulterou com a pessoa. Isso é o que a lei diz. Só que quando Jesus coloca isso, aí o pessoal fica desesperado. Mas não, mas assim não tem como. Mas assim como é que a gente vai fazer? Vocês não vão fazer. Vocês precisam de um Salvador. Pela lei ninguém vai se salvar. Deus olhou, diz a Bíblia, dos céus e viu, e não há um justo sequer. Por isso Ele mandou Jesus, para que a gente recebesse a justiça dEle. É isso. Então olha só, a lei condenou o melhor. Olha, tem um camarada, mas esse camarada é um santo homem. Esse camarada é bom. Olha, eu não conheço pessoa melhor nesse mundo do que ele, condenado pela lei. Poxa, mas ele é tão bom, condenado pela lei. Tem uma vovozinha, cabelinho branco, parece algodão, mas ela é tão boazinha. Gente, ela faz biscoitinho para os netinhos, ela é boa, sabe? Uma senhora bondosa, só fica regando as plantas, cumprimenta todo mundo. Você não vê ela metida em confusão, ela não fala mal. Ela é boa, condenada pela lei. Mas como que é condenado pela lei? Irmãos, a lei condena até mesmo o melhor de nós. Porque nós nunca estamos na medida da lei. Mas deixa eu te falar uma coisa, antes de você ficar desesperado. A graça salva até o pior de nós. Aleluia. Então não importa, olha, esse sujeito é o pior de toda a terra, não tem gente pior do que ele, esse é ruim, a graça salva. Mas como que faz isso? Porque o sangue de Jesus tem poder para limpar os nossos pecados. Por isso que a graça salva. Ah, mas aí vem o eu acho, né? Ah, mas eu acho que isso não é justo. Eu já vi gente falar assim, mas depois de velho, aprontou, fez tudo que não devia na vida, agora está dizendo que está na igreja. É porque a graça salva. Jesus morreu por aqueles também que já estão velhos e que fizeram tudo que tinham que fazer de besteira na vida, mas foram para a igreja. Jesus salva ele, limpa ele, lava ele, transforma ele, abençoa ele. Por que não? Paulo fala assim, ele veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aleluia. Aleluia. Ele veio salvar. Veja bem, então, a lei condena, por isso nenhuma carne, ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Agora, a graça, ela justifica gratuitamente, porque alguém já pagou. Eu sempre digo, eu vejo os pregadores às vezes pregarem sobre esse texto e falam assim, por quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim, mas não acabou por aí. Tem uma continuação. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Aleluia, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sim, todos nós fomos excluídos por causa da lei, mas em Jesus nós somos aceitos novamente, aleluia. Aleluia, isso é esperança, irmãos, isso é esperança. Quanta gente aí fora pensando que não pode servir a Deus, que não pode agradar a Deus, que não pode fazer nada para Deus. Sim, você pode, porque Jesus morreu na cruz por você, Ele lava os teus pecados. Sim, você pode, Ele é a justiça de Deus. Olha só, penúltimo texto, nós vamos ler só mais dois. 2 Coríntios 5:17. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura
aleluia. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que coisa tremenda. Se eu fosse você, fazia um plástico para colar no carro com esse versículo. Para colar na sua penteadeira lá, com esse versículo, na sua geladeira, na sua janela. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, você é nova criatura, está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Irmãos, eu prefiro passar o dia declarando isso, ouvindo isso, porque nós precisamos ser convencidos disso, tá? Tem gente que fala que você tem que ser convencido do seu pecado. Não, eu preciso ser convencido da justiça. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo viesse, ele nos convenceria da justiça, o pecado do mundo, porque não crê nele. Mas nós não estamos no mundo, nós cremos nele. Da justiça, por quê? Porque ele ia para o Pai e os discípulos não veriam mais. Ele fala da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Então, eu estou aqui com vocês, falando para vocês que vocês já estão limpos pela palavra. Vocês já estão limpos pela palavra. Vocês já estão justificados pela palavra. Mas agora eu vou para o Pai. Então o Espírito Santo vai vir para convencer vocês disso diariamente. Vocês são justos em mim. Vocês são lavados em mim. Nós precisamos ser convencidos disso, irmãos, porque o inimigo o tempo todo tenta jogar vergonha e lama sobre nós, dizendo: você não está qualificado, você não pode orar, você não pode receber bênção, você não tem direito de receber nada de Deus, porque você é errado, você é pecador, você é um hipócrita. Você vai lá para a igreja, levanta a mão, mas o que você está fazendo aí? É assim que você fala com a sua esposa? Olha isso aí, você, não, mas olha só, o Espírito me diz que eu estou em Cristo e que eu sou uma nova criatura. Ainda que eu veja ainda na minha vida coisas antigas, mas a Bíblia me diz que eu sou uma nova criatura. O dia que eu crer realmente que sou uma nova criatura, eu vou começar a agir como nova criatura. Aleluia! É por isso que nós precisamos ouvir: você é uma nova criatura. Não, eu vou agir como nova criatura. Eu não vou agir como um homem velho. Eu não vou agir como o velho ser, não. Eu vou agir como nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E sabe o que ele continua dizendo? Falando: isso tudo não vem de você, não. Isso tudo vem de Deus. Aleluia. Isso tudo vem de Deus. Como ele fez isso? Ele está reconciliando consigo mesmo o mundo através de Jesus Cristo. Ele que fez isso, Ele que armou isso tudo, Ele que fez isso tudo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Foi Ele quem criou e é Ele quem faz funcionar. É Ele o autor e consumador. Jesus Cristo, e nos deu o ministério, e também nos deu esse ministério da reconciliação. É por isso que nós pregamos isso, irmãos. Porque nós recebemos o ministério da reconciliação, dizendo: olha, reconciliem-se com Deus. Mas como é que eu vou fazer isso? Deus já deu todos os passos. Você só precisa crer. Deus estava reconciliando em Cristo consigo o mundo, não lhes imputando, olha só, isso quer dizer imputar, quer dizer acreditar, atribuir, não lhes imputando os seus pecados. Quer dizer que Deus não lhe imputa os seus pecados. Mas olha, na minha vida eu já fiz muita coisa errada. Deus não lhe imputa os seus pecados, Ele está reconciliando, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte ou de forma que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse.
Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis. Deus, através do seu povo, roga a todos os homens e mulheres, se reconciliem com Deus. Esse é o Evangelho, irmãos. Quando alguém fala que o Evangelho é denunciar pecado, ele está errado. Não é. A palavra do Evangelho é a palavra de reconciliação. É claro que o mundo está em pecado, a gente sabe disso. E ninguém que está em pecado precisa falar assim, você está em pecado. Ele sabe que está em pecado. Porque o pecado traz na mente a condenação. A palavra que nós recebemos do Evangelho é de reconciliação. Olha só, embora você esteja no pecado, Deus quer se reconciliar com você. Mas já viu aquela pessoa, aquela tia, que nos aniversários sempre corta o bolo? Tem muito crente com esse comportamento. Ela vai assim, eu não vou dar bolo para fulano, porque ele não está merecendo. Mas o bolo não é seu, você está ali para cortar, para dar para as pessoas. Aí ela começa a cortar e está de olho lá no fulano. Está cortando. Aí bota na bandeja, a menina dá naquele lado ali primeiro. Aquele lado. Que não quer que o outro ali pegue o bolo. Ela está de olho lá. Aí a outra faz menção de... se menina, ali, ali não comeu não. Irmãos, tem muito crente com esse comportamento. Deus está dizendo, eu quero me reconciliar. Aí ele está com o bolo na mão e fala assim, mas aquele ali não pode não. Mas por que não pode? Porque aquele ali tem muita coisa errada na vida, ele tem que consertar umas coisas, mas espera aí. É Deus que está dizendo que quer se reconciliar com ele. Como é que você está colocando empecilho? E dizendo que ele tem que fazer isso, fazer aquilo outro, para poder chegar a Deus. A festa é de Deus, o bolo é dele. O bolo não é nosso. Não somos nós que decidimos quem é que come ou quem decide comer. É Deus que está falando, olha, eu quero que você vá e dê para todos. Para todos. Porque eu quero me reconciliar com eles. Aleluia. Aleluia. E aí diz o texto, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, Deus fez com que Jesus se tornasse pecado por nós. Jesus tomou os nossos pecados, se passou por maldito na cruz por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, aleluia. Aí você fala assim, mas eu não posso não, pastor. De repente o irmão ali até pode se chamar justiça de Deus, mas para a minha vida está complicado. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que está dizendo isso. No meu eu também acho que você não deveria não, mas Deus está falando que sim. Mas eu abandono todos os meus achos, irmãos, para ficar com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que você é justo, você é justo. E ponto final. O que as pessoas não sabem é que a nossa justiça não é nossa, ela é um dom. A Bíblia fala, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. O que é dom, irmãos? É presente. Nós recebemos o presente da justiça, recebemos a justiça como presente. Sabe aquela história? Adão pecou, todo mundo pecou. Aí você fala assim, poxa, mas isso não é justo. Eu nem conhecia Adão. Eu dava uns tapas na orelha dele. Quem mandou comer aquele negócio? Não valeu para comer. Quem mandou ele comer? Agora todo mundo enrolado porque ele comeu. Como é que pode? Como é que eu posso ser pecador porque Adão comeu lá o que não tinha que comer? É assim o pecado. Mas deixa eu te contar, também é assim a justiça. Você não fez nenhum ato de justiça, mas você recebe a justiça como presente através de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Se é assim o pecado, muito mais ainda a justiça, irmãos. Então, da parte de Deus, nós fomos feitos justiça de Deus. E eu vou encerrar com o último texto, para fechar esse assunto que para mim é maravilhoso. Romanos capítulo 1, versículo 15.
Vamos ler versículo 15 e versículo 17. Diz assim: E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. Que vós que estáis em Roma, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aonde que se descobre a justiça de Deus? No Evangelho. Como é que o mundo vai saber da justiça de Deus? Através do Evangelho. E a justiça de Deus não é denunciar o pecado, é dizer que os nossos pecados foram pagos através de Jesus. Essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. Aleluia. Somos aceitos por causa de Jesus Cristo. Essa é a justiça de Deus. Fala a verdade, você que já é crente há muito tempo, talvez tenha nascido na igreja, no hospital, né? Mas você entendeu. A gente costumava ouvir isso? Não. Eu confesso, irmãos, Deus mudou meu coração. Deus me fez enxergar outras coisas. Mas eu confesso que, mesmo tendo forte inclinação para a graça de Deus, muitas vezes eu preguei como a multidão. Mas os meus olhos se abriram. E hoje eu estou totalmente convencido de que o que eu devo pregar é o Evangelho. E o Evangelho é isso aqui, é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas o senhor tem que falar de pecado. Essa mesma mensagem, ou parecida com essa, Paulo pregou em Éfeso, está lá em Atos 13. Ele não pregou pecado, não denunciou pecado, era uma cidade idólatra, irmãos, cheia de feitiçaria, cheia de coisa errada. Ele não pregou nada disso, de vocês são feiticeiros, vocês vão, não falou nada disso. Ele pregou a justiça de Deus através de Cristo Jesus, o perdão dos pecados, foi isso que ele pregou. Sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas, por iniciativa própria, diz que eles pegaram os seus livros, e livro hoje é caro, eu imagino naquela época. Hoje que a gente tem uma indústria, né, que imprime livro assim a torta direita, e agora nem precisa imprimir mais, é tudo na internet, tudo online. Imagina naquela época que o livro era escrito um à mão. Era um trabalho muito caro. Somente pessoas muito ricas tinham livros. Diz que eles pegaram os seus livros de magia, de feitiçaria, de coisas erradas que eles faziam, e queimaram tudo na praça. O que é isso? Ninguém precisou denunciar pecado, ninguém precisou falar, vocês são, ninguém precisou falar isso. Mas eles foram convencidos da justiça que vem de Deus, eles creram em Jesus Cristo, e eles fizeram isso. Tito diz que a graça nos ensina a fugir das paixões do mundo. É a graça que ensina isso. Aleluia. É a graça. Não é o pastor brigando com os crentes, não. É a graça. Quando você vem à igreja à noite, no domingo, ou na quarta-feira, a minha função como pastor é te alimentar. Amém? Alimentar. Eu nunca fui de fazer isso, mas
Em muitos lugares, tem pastores que fazem isso. Um membro faz alguma coisa errada, aí ele vai para o púlpito e bate em todo mundo. É igual quando era na sua casa, né? Alguém quebrava lá alguma coisa, a mãe chegava e falava assim: ah é? Vai todo mundo apanhar. Só que isso não é certo. Os pastores devem alimentar as ovelhas. Ué, mas se tiver um errado, fala com ele, ué. Vai lá nele e fala assim: meu irmão, você está fazendo isso, 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 e conversa com ele. Não interessa mais ninguém. Mas o púlpito é lugar de se pregar o evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Porque todos nós precisamos desse alimento.